Ele diz que estudante morto ao furar blitz é inocente. A polícia disparou mais de 50 tiros contra o veículo que estava cheio de jovens. O rapaz era estudante da PUC. E mais por aqui, delegado de Copacabana é exonerado por mau atendimento no Réveillon. As cenas gravadas dentro da delegacia mostram turistas e cariocas procurando documentos dentro de caixas, como essas imagens que vocês têm aí. E também, minha gente brasileira carioca, ligaram o maçarico. Hoje a previsão é de mais calor, dá pra acreditar? É isso mesmo, Mônica Chagas? Bom dia. É isso mesmo, Isabelle Benito. Bom dia. A sensação térmica pode chegar a 45 graus. Eita, nós! Olá, bom dia pra você também. Você já sabe, eu sou Isabelle Benito e o SBT Rio Manhã está no ar. Sejam bem-vindos nesta sexta-feira, mas que a gente já começa a edição de hoje com um acidente grave, uma cena triste. Quem está lá ao vivo pra gente é o repórter Daniel Penafirme, que tem as primeiras informações. Tem como já jogar aqui no telão pra gente as primeiras imagens? Vocês estão vendo as cenas fortes, chocantes. Daniel Penafirme é a Dutra, na altura de onde? Quais são essas imagens que a gente está vendo aí? Por favor, relata pra gente. Olha, Isabelle Benito, nós estamos na rodovia Presidente Dutra, na altura de Jardim América. O acidente aconteceu no acostamento da pista central em direção ao Rio de Janeiro. Uma van que vinha de Cabo Sul, fazendo o trajeto Cabo Sul-Rio de Janeiro, ia pegar a linha vermelha, colidiu violentamente na traseira de um caminhão que estava parado nesse acostamento. Resultado: 3 pessoas morreram, sendo o motorista, o Geraldo de Melo, uma passageira, a Lucina Macedo Barbosa, de 44 anos, e também um outro passageiro ainda não identificado. Portanto, 3 pessoas morreram neste acidente. Os passageiros que estavam na van disseram que foi tudo muito rápido e que a van bateu de maneira violenta. O motorista, inclusive, não teria tentado frear ou então se desviar desse caminhão. Ainda não se sabe o que causou o acidente, se o motorista perdeu o controle do veículo, se o motorista cochilou, enfim, tudo isso vai ser apurado no momento posterior. No momento, há congestionamento grande aqui na rodovia Presidente Dutra, já passa de Nova Iguaçu e chega até Austin. Os motoristas devem ter paciência, porque apenas uma faixa de rolamento da pista central em direção ao Rio de Janeiro está aberta ao trânsito nesse momento. Portanto, a rodovia Presidente Dutra não é uma boa opção para os motoristas no início desta manhã de sexta-feira, Isabelle. Olha só, Daniel, a gente está vendo uma imagem muito forte. Eu nem queria te perguntar isso, mas eu sou obrigada a perguntar. Nesse momento que a gente tem imagem na tela aí para vocês, são funcionários, se eu não me engano, da Defesa Civil e também aí da concessionária que administra a via. São corpos aí ou são pessoas sendo atendidas? Eu não ouvi. Você pode repetir a pergunta, por favor? Essa imagem que a gente está vendo aí deu uma desestabilizada, a gente estava um pouquinho torto aqui. Eu vou pedir para você decifrar para a gente. Agora a gente acaba tendo a confirmação, não preciso nem te perguntar. Neste momento, funcionários aí da Defesa Civil acabaram de cobrir a pessoa que estava deitada no gramado ali. Até então a gente pensava que era uma pessoa sendo atendida, não. Era um corpo que estava justamente ali no gramado, é isso? Exatamente. São 3 vítimas, 2 já foram identificadas e esse corpo aí é de um homem negro de mais ou menos 50 anos, presumíveis. Essa vítima ainda não foi identificada pela Polícia Rodoviária Federal. Esse corpo foi arremessado por causa da força do impacto para fora da van, né? Estava num dos bancos da van, onde estava. Olha a situação. Agora chega pra gente a imagem, gente. A gente está colocando a imagem ao vivo aí pra vocês. A imagem do estado, como ficou a van. Daniel Penafirme relatando o que aconteceu por lá. Em plena Dutra, a nossa equipe chegou logo depois. Está a imagem aí pra vocês. Um absurdo acidente gravíssimo agora pela manhã, na altura ali do Jardim América. Quantas pessoas, Daniel? Simplesmente o motorista, com certeza não sobreviveu. O Daniel está confirmando pra gente. Esse caminhão estava parado, são as primeiras informações, e a van teria colidido na traseira. Dá pra saber, ô Daniel, de onde vinha essa van? Você tem essa informação que eu não consegui captar aqui por causa do áudio. Essa van vinha de onde? Essa van vinha de Cabo Sul, ela fazia o trajeto Cabo Sul, Rio de Janeiro, via Estrada da Palhada e via linha vermelha. Estava se deslocando do bairro de Cabo Sul. E o detalhe, Isabel, que nos chama a atenção nesse momento, é que na pista não há marcas de freada, não há marcas de pneu. O que faz com que a gente acredite que o motorista, por uma razão que não se sabe, deve realmente ter perdido o controle do veículo. Não se sabe
se ele viu, se ele não dormiu, mas de fato não há marcas de freada na pista. Foi uma colisão violentíssima. A frente da van ficou completamente destruída. E do lado de dentro, é claro que essa imagem nós não vamos mostrar, uma cena realmente macabra. As fotos do motorista e da passageira Lucina Maria Macedo Barbosa ainda estão no interior desse coletivo e bem mutilados. Realmente são pessoas que sofreram muito. Foi uma morte realmente horrível, Isabel. Olha, Daniel, a gente está vendo aí a imagem, o repórter cinematográfico está mostrando pra gente, o Pedro Mota, uma cena muito forte, pelo que você falou, sem nenhum tipo de freada. A gente imagina o impacto, a violência do impacto de uma van, dessa van que você vê aí agora, atrás desse caminhão. Aquele corpo que a gente viu agora há pouco, estendido no chão, a Defesa Civil fazendo ali o trabalho dela, cobrir o corpo para retirada ali do corpo. Esse foi arremessado, então. As outras duas vítimas ficaram prensadas e mutiladas dentro do veículo? Foi, exatamente. As outras duas vítimas ficaram prensadas, mutiladas, porque estavam sentadas mais na parte da frente da van. Esse van estava bem atrás. Esse van caiu simplesmente voando de dentro da van e era onde estava esse passageiro que morreu e que ainda não foi identificado. O detalhe é que os familiares do Geraldo dos Santos Guimarães de Melo, de 61 anos, o motorista, já chegaram por aqui muito emocionados, não querem dar qualquer tipo de declaração à imprensa, disseram apenas que tratava-se de um motorista experiente que já tinha um certo tempo aí nessa atividade com a van, já tinha trabalhado como motorista em outros tipos de veículos também, e não conseguem entender o que teria acontecido. O que vai acontecer agora é que a perícia vai trabalhar nesse caso. Os peritos da Polícia Civil já estão por aqui. O motorista deste caminhão está prestando depoimento neste momento na 39DT, a delegacia da Pavuna, para que se saiba também por que este caminhão estava parado no acostamento, se teve algum tipo de problema mecânico, se o pneu furou, enfim, fatos que ainda vão ser esclarecidos pela polícia. E por que a van estaria trafegando aí também no acostamento? Tudo isso a polícia ainda vai investigar, as respostas estão por vir. A pena agora é dessa fatalidade, desse acidente grave, essa cena horrível e triste que a gente leva nesta manhã de sexta-feira para vocês. Daniel Penafirme volta daqui a pouco com mais informações, inclusive atendimento às vítimas, porque a gente vê, foram 3 vítimas fatais nesse acidente, mas muita gente ficou ferida. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse caso. Cadu, volta aqui para mim. Olha só, ao todo, 5 rapazes foram presos, sendo 2 menores nesta madrugada, em plena Avenida Brasil, ali na altura do Parque União. Com eles, os policiais apreenderam armas e munições. A gente tem imagens aí da nossa equipe da madrugada. Primeiro, os policiais do Batalhão de Bom Sucesso abordaram esse táxi, que aparece aí na tela para vocês, com placa de São Gonçalo. 2 homens, sendo um menor, foram presos. Na mala desse veículo, os PMs encontraram isso que vocês estão vendo na tela, as espingardas e também as munições. Logo em seguida, os mesmos policiais pararam outro carro que também estava em atitude suspeita. Dessa vez, a polícia encontrou uma pistola. Os 3 ocupantes do veículo foram presos, entre eles também estava um outro menor. Um deles tem até passagem já pela polícia por roubo. Aí você fala, Isabelle, tá aparecendo na tela só um monte de gente presa, só um que aparece, porque o resto é tudo menor de idade, o que torna a situação muito mais triste. Parabéns aos policiais que não se cansam e continuam trabalhando aí, ó, trabalho na 21DP, continuam levando aí, fazendo esse arrastão, esse cerco, espingarda, munição e tudo mais em pleno táxi, atitude suspeita, a polícia foi lá e deu bote, tá certo. Parabéns aos policiais também da madrugada. E o titular da delegacia de Copacabana foi exonerado do cargo por causa, segundo a própria delegacia, a própria Polícia Civil, mau atendimento dentro da delegacia de Copacabana. Isso porque deu que falar as imagens em relação àquele feirão de documentos. A chefe da Polícia Civil, Marta Rocha, disse que o delegado José William de Medeiros não teve capacidade de gestão e gerenciamento. Marta Rocha disse ainda que o que aconteceu na delegacia é inaceitável. Você não lembra? Eu vou recordar para vocês. Centenas de turistas procuraram, dentro da delegacia de Copacabana, registrar queixas de roubos e furtos durante o Réveillon e tiveram que procurar os documentos em meio a caixas de papelão. Quer ver só? Rodou. A delegacia ficou lotada. Tinha fila para atender a demanda. Muitos turistas procuravam documentos e objetos recuperados na praia e ruas do bairro. Tudo foi organizado em caixas de supermercado. Este turista, que veio de São Paulo, reclamava da falta de segurança. Levaram embora a carteira, documento e também a máquina fotográfica. Então a gente ficou sem nada, sem dinheiro, sem identificação, sem nada. E da desorganização.
Segundo ele, a retirada de um documento era feita sem nenhum registro. Qualquer pessoa pode vir aqui, pegar e falar que é dele, vai embora. Esta turista de Minas Gerais não pretende mais voltar. Primeiro e único, e o último. Ó, pode até parecer uma imagem, vamos supor assim, foi o que aconteceu, lotada, superlotação dentro da delegacia, porque era uma central de flagrantes ali. Eu imagino os policiais deviam estar descabelados, arrancando os cabelos da cabeça em pleno ano novo, porque a gente viu como ficou a situação da delegacia de Copacabana. Porém, falta de gestão, concordo com a Marta Rocha, dentro da delegacia, mas também de um preparo maior de toda a gestão da Polícia Civil, né, dona Marta Rocha? Porque a central de flagrantes ali não é a primeira vez que a gente vê, que é um zum, porque todo Réveillon Copacabana tem furto, tem roubo, tem violência, e a gente sabe devido à grande multidão. Por isso é preciso também, vamos deixar o delegado, que essa situação do feirão dos documentos foi uma situação feia, mas também que sirva, no mínimo, de lição aí para toda a chefia de polícia diante do que aconteceu aí durante a madrugada. Você vê não só o turista daqui do Brasil, como esse de São Paulo, como também turistas gringos, né, que a gente fala, que vêm de fora, também sofreram bastante em relação à perda de documentos, roubos, furtos e tudo mais. Vocês aí em cima já se entenderam? Posso tocar aqui? Ah, vocês estão doidão hoje aí, né? Tão piradaço. Princípio de incêndio atinge o Instituto Estadual de Cardiologia no Maitá. Fogo assustou pacientes do local e a gente tem as imagens também. Você sabe que aqui é jornalismo na veia. Jogou na tela, Cadu. Bombeiros do quartel do Maitá foram acionados no final da noite de ontem para apagar as chamas que atingiram o almoxarifado do Instituto Estadual. Você está vendo corre-corre devido à gravidade dos pacientes. A grande preocupação era conter o fogo, mas também salvar quem estava lá dentro. Foi o Instituto Estadual Aloysio de Castro. Ninguém ficou ferido, mas algumas pessoas foram transferidas por conta da fumaça. A gente chegou a conversar com algumas testemunhas que disseram que algumas pessoas chegaram a inalar essa fumaça, o que é perigoso. Alguns pacientes do Instituto ficaram assustados, é claro, com o fogo, com o incêndio, com o corre-corre, e de acordo com a corporação, as causas do princípio de incêndio ainda estão sendo apuradas. Vocês estão vendo aí o corre-corre, funcionários, aí a parte já estava calma, mas alguns pacientes tiveram que ser transferidos por medidas de precaução. Lembrando que não é a primeira vez que a gente registra fogo e incêndio em hospitais que já são considerados um pouco velhinhos, um pouco cacarecos. Família de um rapaz morto por policiais militares em blitz na linha amarela acredita que a ação foi forjada. Acusação grave que deve ser investigada. O jovem, que era estudante de cinema, levou um tiro de fuzil que atingiu as costas. A família ficou sabendo que ele estava morto 11 horas depois só. Rodou. E uma pessoa inteligentíssima e amoroso demais, e sedutor demais. Tudo dele era superlativo, né? A dor ainda é recente. Perguntas sem respostas. A gente não tem ainda o que motivou furar a blitz, como é que foi essa perseguição, o que foi a polícia, por exemplo, bater no carro deles e ao mesmo tempo atirar. Na madrugada de segunda-feira, João Pedro Cruz Alves, de 23 anos, estava no carro com 3 amigos quando eles foram perseguidos por policiais militares que faziam uma blitz na linha amarela. Segundo a PM, o motorista furou o bloqueio. Eles se aproximam, todo mundo supõe que eles tenham se apavorado, né, porque eram muito jovens, né, e eles avançam. Foram 50 tiros. Mais de 30 tiros de fuzil acertaram um carro. Um deles atingiu João Pedro, que morreu no local. A família só soube da morte do estudante de cinema 11 horas depois. Uma amiga em comum deles que identificou o carro. Fomos à delegacia e lá não constava ainda como João Pedro Coelho, sem identificação, e eles não encontravam no sistema, né? Quando chegamos ao IML, a identidade dele estava lá. Inclusive, quando a pessoa falou, não, tem uma identidade encontrada no corpo de João Pedro Cruz Alves, um RG de Brasília. Quando ela falou que é o RG de Brasília, eu falei, meu irmão, é ele. A polícia apreendeu drogas e uma balança de precisão no carro onde os rapazes estavam. Os 3 jovens foram autuados por posse de drogas e resistência e vão responder em liberdade. Apesar da PM informar que houve troca de tiros, nenhuma arma foi encontrada com eles. Nenhuma. Não tem nem vestígios. O avô acredita que a polícia forjou a ação. Forjado, né?
aconteceu, nós não temos dúvida disso. A gente acredita que a polícia continue usando esse subterfúgio. João Pedro morava há 7 anos num apartamento no Recreio com os avós, com a mãe e com a irmã. Ele queria tanto a independência que pediu um quarto para a família, que foi feito aqui. Reportagem aí para vocês, mas a gente deu um pequeno probleminha, eu peço desculpas, mas essa é a informação que a gente tem até agora. Simplesmente a família é muito clara, é muito objetiva e detalhe, vai levar à frente esse caso. Para eles foi tudo forjado, mais uma cena como essa, como a gente viu já em outros casos, segundo a própria família. Tá aí o jovem estudante de cinema e o mais estranho que a família diz é que ninguém, mesmo depois da identificação de João Pedro, ninguém ligou para a família para saber, para avisar que ele tinha falecido, o que tinha acontecido. Ele teria morrido por volta das 3 da manhã e por volta das 3 da tarde, ainda a família não tinha sido avisada. Segundo a própria família, só foi avisada por uma amiga que reconheceu o carro numa reportagem. O que já deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Mais ainda, segundo a própria família e segundo a própria investigação, foram mais de 50 tiros disparados de fuzil num carro cheio de jovens. No entanto, até agora, a arma não foi apresentada, nada foi encontrado, apenas a apreensão feita no dia pela própria polícia. Aí entra a corregedoria no caso. A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido. As armas dos policiais foram entregues para um confronto balístico. Em nota, a Delegacia de Bom Sucesso diz que vai realizar uma perícia complementar na viatura da Polícia Militar para localizar os projéteis que eles disseram que foram disparados contra eles. Foi instaurada também um inquérito para apurar as circunstâncias do fato. Testemunhas estão sendo ouvidas e as imagens das câmeras da linha amarela já foram solicitadas. Os outros integrantes do veículo não foram presos, eles foram autuados por posse de drogas e resistência e vão responder em liberdade. O caso não foi para a Delegacia de Homicídios porque foi registrado como auto de resistência. A nossa equipe procurou saber junto à Delegacia de Bom Sucesso se esses meninos que foram liberados, esses jovens, tinham passagem pela polícia. A resposta que a gente teve foi o seguinte: a gente não pode responder se eles tiveram ou não passagem pela polícia, porque eles foram colocados em liberdade. Falta de energia leva moradores de Irajá para as ruas. Eles fazem protestos pelos prejuízos acumulados. Quem conta pra gente é Daniel Penafirme. A manifestação reuniu cerca de 50 moradores da comunidade Parque Bom Menino em Irajá. O local está sem luz há uma semana. Durante o protesto, a Avenida Martin Luther King Jr. chegou a ser interditada por 20 minutos nos dois sentidos, na altura da estação do metrô de Irajá. Por causa da falta de energia, os moradores acumulam prejuízo. Precisando de nebulização, passando mal, entendeu? E não tem energia para criança. Olha, andando aqui pela comunidade Parque Bom Menino, a gente verifica que a Light até aparece por aqui. Nesse momento, por exemplo, tem um caminhão aí com os técnicos fazendo manutenção na rede elétrica da comunidade. Mas, de acordo com o pessoal, não adianta nada a presença desses técnicos por aqui. Não é a primeira vez que eles aparecem. Eles sempre vêm, mas a situação ainda continua muito complicada e o fornecimento não acontece há mais de 6 dias. Nós temos reclamado uma semana, a Light vem aqui dentro, dá uma olhada no transformador e piora a situação. A ceia de Natal, do Ano Novo, tá tudo estragado ali no lixo. A história da dona Maria Antônia chama a atenção. Ela tá aqui com a conta de luz paga, a conta da Light, não tem energia elétrica dentro de casa e ainda por cima aconteceu uma coisa terrível, horrorosa com ela. Tá vendo esse poste de energia elétrica aqui? Pois bem, o pessoal da Light esteve aqui na comunidade, fez uma manutenção nesse poste, teria, de acordo com ela, deixado um fio solto, o fio pegou ali na casa dela, no andar de cima, e o que foi que aconteceu? Queimou tudo. Queimou o quarto todo, a sala também, joguei tudo fora. No interior da casa da dona Maria Antônia, a gente consegue ver realmente a dimensão do que foi esse incêndio. Muitas marcas de fumaça, aquelas marcas pretas ali na parede. Dona Maria Antônia, nesse quarto aqui onde nós estamos, o que havia ali no local do fogo? Tinha uma cama box, uma cômoda, uma sapateira, que eu já luto com sacrifício danado. Ainda queima tudo de uma hora para outra. Olha só o estado que ficou essa camisa aqui, por exemplo. Ó, tudo isso aqui, marca de fogo, as marcas da fumaça. Nesse momento, após a nossa chegada, apareceu milagrosamente um técnico da Light a fazer ali uma manutenção no poste de onde se desprendeu o fio de energia elétrica que causou um incêndio aqui na casa da dona Maria, que nesse momento observa atentamente essa manutenção que é feita no poste. Só que agora, dona Maria, agora já não adianta mais nada, né, dona Maria?
Não, agora não adianta mais nada. Já queimou tudo. Adianta agora botar Light na justiça, mas ressarcir o meu prejuízo. Detalhe, Dona Light, eu te aguardo no SBT Rio pra te dar um dedo na cara. Porque essa hora da manhã, 7 horas e 20 minutos nesse momento, você merecia muito mais do que dedo na cara, porque não só o pessoal aí dessa região acabou ficando sem luz, como também o meu povo. Não, Rei, vamos guardar pro SBT Rio pra dar com mais vontade. Eu ainda tô fraquinho que não tomei café da manhã. Eu vou tomar café da manhã, vou ficar com mais força. Porque hoje o dedo na cara no SBT Rio, dedo na cara do SBT Rio vai direto pra Dona Light. Dona Light, o meu pessoal lá de Realengo tá ligando aqui, tá conversando com a gente, que essa noite foi um caos em Realengo. Detalhe, os Alpes de Realengo chegam a quase 40 graus durante a madrugada. A senhora tá sabendo disso? Muita meninada ficou tomando banho de mangueira porque ficou sem energia. Apagão geral em Realengo durante essa madrugada. E o pessoal tá revoltado. E a gente aqui vai dar um dedo na cara da senhora. Em relação a esse problema aí, Dona Light, a Dona Light informou que nos últimos dias teve ocorrências pontuais em algumas localidades por conta dos temporais no final de tarde. Esses temporais, segundo a Light, afetaram a rede aérea e os técnicos da Light foram até o local e viram que a casa foi construída ao lado da rede. E esse tipo de situação, isso falando em relação a essa senhora aí que teve a casa queimada, não pode acontecer porque é perigoso, segundo a Light, e faz um apelo à população. Não construam casa próximo à rede elétrica. O fato é o seguinte, que a dona aí que teve a casa queimada vai entrar na justiça com toda a razão. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, vou tomar um cafezinho pra acordar mais. Acorde e volta comigo! Mais uma vez comprovado. Saudão de verdade. Eita, que esse galo tá começando a ficar bom. Hoje é previsão de mais calor, minha gente. Prepara o maçarico, liga o ventiladorzinho, pega o ar-condicionado individual, que hoje o troço vai ficar quente mais ainda. Por isso eu vou ao vivo com ela, a bonitona do Leblon, Mônica Chagas. Moniquinha, aí já tá... Ó, eu saí de casa hoje. Você vai conversar com a Marlene, né? Fala pra ela se isso é possível. Eu saí de casa hoje, por volta de 4h15 da manhã. Sabe quanto batia no termômetro do meu carro? Quanto? Já batia 29,5. Imagina, 4 e pouco da manhã, é porque o negócio vai ser do terror hoje, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Isabelle. Bom dia a todos. Vai ser horrível mesmo, viu? Muito calor hoje aqui pro Rio de Janeiro. E para falar sobre isso, a gente está aqui com a meteorologista Marilene Leal. Marlene, previsão para hoje. Bem, nós estamos com uma massa de ar quente, né? Desnecessário dizer, e seco, mais ou menos seca. E continua ainda hoje e amanhã com a predominância dessa massa por aqui. Daí a temperatura continua bastante elevada. Agora, a frente fria, ela está na região sul do país e deve atingir o Rio de Janeiro de sábado para domingo. Então, domingo já começa a mudar e desde sábado e hoje também deveremos ter chuvas fortes por conta da aproximação dessa frente fria. Ô Marlene, mas é aquela tipo, bom dia, tudo bem? Muito obrigada. Bom dia, vocês duas Isabelle. tão lindas com esse sol de lado batendo no nascido do sol aí. Tudo bem que todo mundo fica bonita nessa paisagem do Leblon, delícia, né, Marlene? Muito obrigada, exato, por estar com a gente logo de manhã aqui no nosso Manhã. Eu gostaria de te perguntar, esse calorão sempre é indício daquelas pancadas de verão que podem ser em tempo curto, mas com muita intensidade? O verão a gente sempre tem no final do dia. O normal é isso, né? Aquelas chuvas, pancadas rápidas, um CB, por exemplo, que é a nuvem que desenvolve muita chuva, né? Desaba muita chuva. Ele, em 40 minutos, ele se forma e dissipa. Então, são essas chuvas que acontecem normalmente durante o verão. Agora, no fim de semana, nós teremos uma frente fria. É diferente, o tempo continua nublado e com chuvas um período maior. Então, deveremos ter essa situação para o final de semana. Então vamos ver a praia aí, Moniquinha, as paisagens tão bonitas aí, ó. Vamos mostrar aí atrás, vocês que são ali, privilegiadas. Vamos lá mostrar. Dá uma janelinha aí, abre a janela do rio pra gente.
gente. Olha só, Isabelle. Fala a verdade, depois falam que eu sou puxa-saco do Rio de Janeiro. Tem muita gente aí em São Paulo que fica brava comigo. Mas, ó, essa é a nossa janela, tá? Só pra dar pra vocês, só gostinho. Essa é a janela do povo carioca. Não tem nem como a gente falar que é diferente, tá? Marlene Leal, muito obrigada. Mostra a Marlene ali, ó. Isabelle. Se chover no aniversário, na festa, na Páscoa, no Novo, é tudo culpa da Marlene, que ela que sabe tudo. Fala, Mônica. 40 graus pra hoje, sensação térmica de 45. Então, pouca roupa pros cariocas hoje, E culpa de quem? Da Marlene Leal. Valeu, Marlene. Um beijo. Obrigada a vocês aí, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um rápido intervalo, vou ligar um outro ar-condicionado depois dessas informações e volto com mais informações lá ao vivo da Dutra, onde aconteceu hoje um acidente gravíssimo nas primeiras horas da manhã. Não saia daí, eu te espero. Você que está chegando agora, vamos voltar ao vivo com as informações com Daniel Penafirme sobre o acidente gravíssimo agora nas primeiras horas da manhã na Dutra, ali na altura do Jardim América. Vamos colocar imagens, por favor. Daniel, como que está o atendimento às vítimas? A gente vê aí que pela preocupação e pela imagem horrível, a Defesa Civil já cobriu a van onde as vítimas estão sendo atendidas, onde tem ainda o corpo preso aí nas ferragens, não é? É verdade, Isabelle, há dois corpos presos nas ferragens e os técnicos aqui da concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra não estão conseguindo retirar esses corpos. A van vai ter que ser, digamos assim, desencaixada da traseira do caminhão. Eles vão utilizar um carro de resgate para puxar esse automóvel para que aí sim consigam retirar os dois corpos que estão dentro da van, que são do motorista, o Geraldo dos Santos Guimarães de Melo, de 61 anos, e da passageira Luciana Maria Macedo Barbosa, de 44, ela que era comerciante. A família dela já está aqui no local do acidente. Nós conversamos com essas pessoas e vamos trazer a reportagem completa no SBT Rio. A situação do trânsito ainda é muito complicada por aqui. A pista em direção ao Rio de Janeiro Central permanece com apenas uma faixa de rolamento aberta ao tráfego aqui na altura de Jardim América. Portanto, os motoristas devem evitar a rodovia Presidente Dutra. O melhor caminho para chegar ao Rio de Janeiro é ir por dentro da Baixada Fluminense, via Light e as vias internas de Duque de Caxias. Isabelle. Tá certo, muito obrigada, Daniel Penafirme. Mais informações sobre esse grave acidente você vai ter daqui a pouquinho no SBT Rio. E você do interior do estado fica agora com a Master Ofertas. E hoje é sexta-feira, vamos aos destaques da nossa agenda cultural com ela, a Branca Rodô. No cinema tem a estreia de Frozen, uma aventura congelante. A animação da Disney foi sucesso de bilheteria nos Estados Unidos. O filme conta a história de duas irmãs afastadas na infância. Quando elas finalmente se encontram, acabam brigando. Elsa, que tem poderes especiais, transforma o reino em gelo. É aí que a aventura de Anna para acabar com o frio começa. Trazer o verão de volta! Ai, como eu tô fora de forma. Em comemoração pelos 80 anos de vida e 60 de carreira, Vilma Martins apresenta no Paço Imperial 140 obras da série Cotidiano e Sonho. A exposição é gratuita e nas ilustrações os animais, que são uma paixão da artista, aparecem retratados em ambientes inusitados. Para a criançada está aberta a temporada no teatro. O musical Sassariquinho retorna este sábado para o Teatro das Artes. Quanto mais a escada vai subindo, na boca do vizinho vai cair. Hoje, amanhã e domingo são esperadas mais de 45 mil pessoas no Rio Centro para participar da Tattoo Week. São 170 estandes com artistas de renome nacional e internacional que farão parte do maior evento de tatuagem da América Latina. Hoje a noite promete. Martinália abre a temporada de 2014 no Circo Voador. Já é um evento tradicional há 6 anos, né? Você abre lá. Eu queria saber o que você reserva de surpresa esse ano para o seu público lá. Bom, mas assim, de surpresa, na verdade é o prazer, né? E o lance de estar fazendo parte desse Circo Voador, desses verões todos, né? Esse último CD, Não Tente Compreender, foi produzido pelo Djavan, né? É o que dá o nome ao show também. Como é que foi essa parceria com o Djavan? Cara, foi ótimo, foi muito legal, né? Aprendi um montão de coisa nova. E mais que é o que você vai ver a entrevista completa de Martinália logo mais no SBT Rio. Eu vou ficando por aqui desejando uma ótima manhã de sexta-feira. Você pode até tirar um cochilinho, mas você já sabe, daqui a pouco tem encontro comigo. Eu te espero, hein, no SBT Rio. Volto daqui a pouquinho.